Bom dia. Hoje são 8 de maio de 2020, sexta-feira, e nós vamos aprofundar um pouco mais no que falamos ontem acerca das nossas prioridades e do nosso chamado, do nosso compromisso com o nosso Deus quanto à missão que Ele nos confiou de glorificá-lo aqui na terra. Nós destacamos ontem as qualidades da mordomia do nosso tempo, em que podemos expressar os valores cristãos através do nosso estilo de vida. Nós destacamos que a Confissão de Westminster, respondendo à pergunta qual é o propósito do homem, responde que o propósito do homem é glorificar e desfrutar de Deus por toda a eternidade. E de que forma que eu vou expressar isto enquanto eu estiver aqui na minha caminhada cristã? Colocando a minha vida em ordem e deixando que as prioridades que Deus tem para a minha vida sejam de fato expressadas na minha forma de viver como um cristão. Hoje, para que nós ampliemos este entendimento, eu gostaria de apresentar essas prioridades básicas que nós precisamos preservar ou cultivar. São as mais importantes e não negociáveis que são apresentadas pelo Senhor. A primeira é o próprio Deus. Como vimos nas palavras de Jesus, nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mas eu acrescento ainda, para que isto fique bem claro, a declaração do primeiro mandamento apresentado para o povo de Israel, quando o Senhor declara: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Numa época em que não havia o conceito do monoteísmo, o povo de Israel recebe este mandamento de adorar apenas ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor, o Eu Sou. E em Marcos capítulo 12, versículos 29 e 30, o Senhor Jesus, respondendo à pergunta dos mestres acerca de qual seria o grande mandamento, ele respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Percebam, portanto, aqui que, como um cristão bíblico, eu preciso estar continuamente avaliando se a minha forma de proceder como um seguidor do Senhor Jesus Cristo está evidenciando de fato que eu estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Depois de Deus vem a família. E dentro da família tem o cônjuge e os filhos. Primeiramente o cônjuge. O texto bíblico de Mateus 19:5 diz: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E em Efésios 5:25, o apóstolo Paulo diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O relacionamento conjugal, portanto, espelha o caráter de Cristo com relação à sua igreja e da igreja com Cristo. Esta instituição, a família, precisa ser guardada, precisa de ser consagrada para que nós não venhamos a ter problemas nas outras áreas das nossas vidas. Depois da família vem o discipulado, visto que entregar-se à formação e ao desenvolvimento de um grupo especial de líderes, assim como no caso do Senhor Jesus, que foi a sua primeira prioridade no seu ministério,
deve também ser nas nossas vidas. Antes de iniciar qualquer tipo de trabalho ministerial, eu preciso ter um compromisso com o discipulado. Discipulado é um relacionamento pessoal e comprometido, onde eu ajudo um outro discípulo de Jesus a se aproximar dele e assim reproduzir. É nossa responsabilidade, é o nosso dever ajudar pessoas a se aproximarem de Jesus. O quarto valor que eu preciso trabalhar, depois de Deus vem a família, e dentro desse contexto familiar temos o cônjuge, os filhos, depois vem o discipulado, e aí temos então o ministério da igreja. Precisamos, portanto, pensar a quem Deus providencialmente me chamou a servir. Eu preciso, portanto, estar dentro do contexto da minha igreja local, procurando servir aquelas pessoas que Deus, na sua providência e também graça, colocou para que eu pudesse ajudar. Filipenses capítulo 2, versículo 4 declara: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A igreja tem muito valor e igreja não é prédio, são pessoas. Servir ao Senhor num ministério não está restrito apenas às atividades litúrgicas, é muito mais abrangente. E eu preciso estar atento ao lugar onde Deus me quer dentro do corpo de Cristo. Depois do ministério, aí vem o trabalho e carreira. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 13, há uma admoestação contra a desocupação ou ociosidade. E em Efésios 4, 28, nós somos orientados a trabalhar a fim de ter o suficiente para compartilhar com os outros. Isto é, o ganho que nós temos, os recursos que nós adquirimos, nós deveremos, lógico, depois de usufruir daquilo que é nossa necessidade, compartilhar com outras pessoas. Poderíamos então colocar o seguinte princípio: nossos recursos sustentam os nossos relacionamentos. Deus, aí temos o nosso compromisso com os dízimos e ofertas, a família, provisão, as necessidades do lar, discipulado na igreja, os nossos relacionamentos com os irmãos, ofertas de amor que nós doamos, que nós compartilhamos com aquelas pessoas que têm necessidade. Depois do trabalho e carreira, temos então a sociedade política. As Escrituras nos orientam, nos admoestam a sermos submissos às nossas autoridades. Jesus deu exemplo de submissão às autoridades. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 13, versículos 1 a 7, apresenta toda a autoridade como constituída por Deus e que, assim, portanto, precisamos nos submeter a elas. Devemos procurar a justiça. Há várias passagens em Provérbios que nos orientam a agirmos desta forma. Devemos também orar pelas autoridades, conforme o apóstolo Paulo admoestou Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. E por último, temos a nossa própria vida pessoal. Eu preciso ter tempo para Deus, tempo para minha família, para o discipulado, para o ministério na igreja, trabalho, carreira. Eu tenho que ter tempo também para cumprir com as minhas obrigações cívicas e preciso também reconhecer que o meu corpo precisa de ser cuidado. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, declara que somos templo de Deus. Ele diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Com isso, eu entendo, eu concluo que se eu ficar doente por um abuso ou por negligência da minha parte, eu estou pecando. E também, nenhuma das outras prioridades
pode ser absolutamente servida. Eu tenho, portanto, que observar cuidadosamente o modo como eu estou administrando o cuidado do meu corpo. Eu estou dormindo o suficiente, eu estou descansando, eu estou exercitando, eu estou comendo adequadamente, eu estou sendo zeloso com a minha saúde. Eu espero, queridos irmãos, que todos nós estejamos sensíveis durante este período em que estamos vivendo de isolamento social à doce voz do Espírito Santo. Nada acontece conosco por acaso. Deus tem um propósito em tudo. E a minha oração é para que depois desse período de pandemia nós possamos retornar às nossas atividades, aos nossos compromissos com a igreja local, com entendimento. Lembrando que se neste momento nós estamos tendo que ficar com os nossos familiares, com os nossos filhos, com o cônjuge, com os nossos entes queridos mais perto, é porque Deus quer certamente nos tratar. Aproveite este tempo, aplique estes princípios e desfruta da doce paz do Senhor Jesus Cristo. Tenha um dia abençoado na presença dele.